É isso aí, meus amigos. Estamos aqui no nosso resumo da sessão 3, né? Parte de sistema RV. Queria dar os parabéns, né? Por ter concluído essa nossa terceira sessão. Agora você sabe um pouco sobre o sistema de RV, aprendeu sobre a estrutura básica de um sistema de RV, o circuito de ligação básico, né? A geração de energia alternativa, que foi através dos geradores e motogerador, gerador diesel, né? Sobre o FreeSwim e o sistema de lançamento. Ok? Parabéns. Vamos dar prosseguimento? Então, estamos aí na nossa sessão 4, manutenção básica. Nessa sessão 4, não é uma sessão longa, é pequena. Nós vamos aprender sobre a classificação de manutenção básica de um sistema de ROV, né? A manutenção diária básica de um sistema de ROV vai ser uma aula mais longa, né? Está dividida em duas, junto com a geração de relatório para os sistemas, né? Então nós vamos ter que ver a parte de segurança de HSE, né? Porque também é muito importante. Você não faz manutenção hoje em dia se não tiver trabalhando, né? Dentro dos padrões, seguindo os procedimentos, que são muitos, né? É necessário que você aprenda. Nós estamos aí na nossa aula 13, começando agora, uma aula pequena, apenas para a gente poder classificar essas manutenções. Então nós temos aqui, que no sistema nós vamos encontrar um livro de registro das manutenções corretivas realizadas. É um histórico importante para futuras análises e tomar decisões. Esse livro, quando cita ali manutenções corretivas, é porque existe a manutenção diária, a manutenção semanal, são diversas manutenções que a empresa acaba criando, trimestral, né, anual. Por quê? Cada equipamento tem a sua particularidade. Eles vão aparecer mais vezes, ou toda vez, por exemplo, todo dia, né? Uma vez por ano, alguma coisa, algum sistema, ele vai admitir essas particularidades, tá? Não é igual para todos, porque depende do modelo, do equipamento que está sendo utilizado, né? Mas só que surgem aqueles defeitos eventuais, aquelas que são chamados de manutenção corretiva, né? Quando eles ocorrem, você tem que corrigir de qualquer maneira, né? Principalmente se for algo fundamental para o funcionamento do sistema, né? Então nesse livro são registradas essas manutenções, que são informações úteis, né? Como um histórico do sistema, para você poder tomar até decisões. Por exemplo, se ocorre lá uma quebra lá do cabo armado, você saber quanto tempo vai levar a reterminação, porque a fiscalização vai ficar em cima, vai querer saber. E você precisa saber também, para você poder levar essa manutenção dentro de um padrão, com segurança, mais de segurança, mas que não pode ser muito lento, porque senão você pode estar levando multa, chamado de downtime, né? Pode estar complicando aí, parando toda a operação da unidade marítima, e isso é muito grave. Então você, nessas análises e tomar decisões, você precisa de muito material, né? Não adianta puxar pela memória. E dependendo da empresa, poderá ser adotado o livro de manutenção mecânica e outro de manutenção eletrônica. Geralmente a gente registra isso também quando faz uma manutenção, que você precise também ter uma referência futura, né? Você precisa buscar ali, né? É lógico que toda empresa tem um sistema de manutenção onde você lança todos esses dados no computador, mas na hora ali você precisa escrever, para você não esquecer os detalhes, até mesmo para você gerar esses relatórios depois, né? E existe ainda, conforme eu falei, o sistema computadorizado para registro diário de manutenção preventiva. Mas o que é importante aqui, que a gente tem que observar? As manutenções sejam realizadas nos prazos. Esses sistemas eletrônicos, eles cobram muito isso.
o programa no computador ele indica que você atrasou a manutenção, ou que você adiantou, ou que você não fez. Isso vai para a gerência lá. Por que é importante para a gerência? Porque nós temos que manter todo o equipamento funcional, né? Pronto para qualquer pedido da fiscalização de mergulho, de operação, né? Então, se você falha na manutenção, achando assim, isso é preciosidade, eu não preciso verificar o aperto daquele parafuso ali nessa estrutura, olha lá, não precisa, isso é toque muito elevado. Precisa sim. Toda a estrutura ela pode sofrer abalos, pode sofrer um impacto no fundo do mar com alguma coisa, as vibrações de descida e subida. Então, se consta lá na manutenção que você deve verificar o aperto dos parafusos de determinado local, determinado equipamento, parte ou peça, você tem que conferir. Entendeu? Não é só chegar, isso aí eu estou olhando ali visualmente. Não. Se pede o uso de um torquímetro, vai usar um torquímetro, né? É aquilo que eu falei, você tem que saber. Você sabe o que é torquímetro? Tem que saber o que é torquímetro. Acho que depois na parte de manutenção diária eu vou tentar mostrar para vocês essas ferramentas, para aqueles que não sabem, não conhecem. Então, olha, os riscos sejam avaliados e as devidas PTs obtidas. Por quê? Porque você não pode causar nenhum dano a você, a outras pessoas e ao equipamento, ao sistema. Você deve evitar ao máximo. Como é que você pode começar a evitar isso? Através de avaliação de riscos, através de uma permissão de trabalho, que é a PT. PT é permissão de trabalho. Nós vamos falar sobre ela para você entender melhor. Seguir corretamente o que for planejado como roteiro de trabalho e não deixar pendências. É aquilo que eu falei. Se tem um roteiro que foi planejado, você tem que cumprir todos os itens, né? Se você está atrasado, está levando multa, está atrasado, você não pode pular item. Você, é claro, que vai tentar fazer no seu melhor tempo, dentro do que você já avaliou de risco. Entendeu? A empresa sabe disso. Todas as conformidades todas as não conformidades, devem ser relatadas e corrigidas, aquelas que se forem necessárias, né? Você deve relatar, tem relatório de não conformidade, a gerência precisa receber essas informações. Anotar no livro todas as modificações realizadas. Não realizar modificações em equipamentos e sistemas sem a devida permissão da gerência de mudança. Existe uma gerência de mudanças, existe uma hierarquia que vai decidir sobre a permissão dessa mudança, dessa alteração. Se for uma alteração realizada temporária ou se for definitiva, de qualquer forma, autorizada, se você fez ela autorizada ou não, você tem que anotar no livro, para você lembrar depois, para você passar para outra equipe, para quem vier depois saber que essa modificação ocorreu, né? Você imagina, um altímetro, né? Ele tem a pinagem dele modificada e você não sabe, porque aquilo tudo é padrão. Aí você vai lá, coloca o conector e não funciona, ou fecha um curto, queima. Por quê? Você não sabia. Agora, se ele vem com uma etiqueta de gerenciamento de mudança, que foi alterado a pinagem, você sabe que você não vai poder conectar ele diretamente naquele cabo, vai ter que ter um cabo especial para ele, modificado também, né? Então isso tudo evita perda de tempo, dano, né? Poderia até alguma coisa explodir, machucar você ou outra pessoa, então tem que tomar cuidado. Anotar as horas acumuladas dos equipamentos e zerar com a troca. Por exemplo, um motor, você precisa saber quantas horas ele rodou, né? E há quantas horas ele está em funcionamento, para você saber a hora da troca, né? Você não pode esperar a sorte. Sempre ao término de manutenção, um teste no equipamento vai ser realizado. Geralmente é um pré-dive,
que aí você testa tudo, né? Então, olha, existem, né, essas manutenções e você tem que seguir à risca. Você não pode dar bobeira, né? Achar, não, eu já sei, já decorei. Não, tem um documento para você ir ticando, um checklist, uma folha que vai dizer o que você tem que fazer naquele dia, naquela semana. Vamos analisar isso depois aí, com um pouco mais de calma. Então, olha, nós podemos dividir a manutenção basicamente preventiva e corretiva. É claro que nós temos diversos tipos de manutenção, de classificação, mas aqui esse curso é básico. Nós estamos querendo mostrar para vocês só o que é necessário para vocês desenvolverem depois com as outras competências que a empresa fornecer. Então, vamos trabalhar mais com essa preventiva. Vamos trabalhar somente com o plano de manutenção preventiva, é o que eu falei. Que ele consiste de planos de trabalho sequenciais e periódicos realizados nos equipamentos. Ele se divide, tem a diária, que eu não coloquei aqui, a semanal, que são de 4, né, e ao término da quarta se retorna a primeira, vai se repetindo tudo. Por isso que isso não é uma manutenção feita assim, a Deus dará, é uma coisa pensada, você saber qual parte do equipamento precisa ser revista depois de 4 semanas. Vai ter que ser revista de novo. Trimestral, completando o trimestre, deixa de se realizar, né, aquela semanal ou a diária, e você faz a trimestral, né? A anual, o mesmo ocorre completando, deixa de ser realizado o dia e se faz a anual. Assim, você não vai fazer as duas, não faz sentido. Assim, cada plano contempla a lista de atividades, onde cada qual corresponde a uma parte do equipamento a ser inspecionado, e o valor de tempo a ser gasto, você precisa anotar. Deverá ser anotado também as horas acumuladas do uso de equipamento, aquilo que eu falei, né? O tempo de uso do motor ou de algum outro equipamento. No caso do umbilical, também você precisa ter um relatório específico, né, que o pessoal chama de USA, Umbilical Status Report, né, o relatório do estado do umbilical, né, um relatório complexo. Cada atividade realizada no equipamento é detalhada passo a passo. Então, as modificações deverão ser registradas, né, no livro de manutenção com fotos e diagramas. É importante você ter esse livro atualizado, né? Só um exemplo que a gente vai ver na próxima aula aí, você vai procurar na estrutura do ROV, vai ter uma manutenção diária, que é inspecionar os anodos de corrosão, esse tipo aqui, ó. O anodo, a gente vai falar sobre ele na próxima aula aí. É um anodo de sacrifício, que a gente chama. Que ele vai corroer e a estrutura do ROV não, vai se manter intacta. Se não tiver ele, ela vai aparecer uma opção de buraco aqui, principalmente onde tem os parafusos que são de materiais diferentes. Parafuso de aço inox, aqui alumínio, vai formando uma pilha. Esse anodo, geralmente de zinco, ele se corrói mais facilmente com sem a necessidade de você ficar tratando muito a estrutura. É claro que você tem que tratar a estrutura, né? Entendeu? Fazer a limpeza dela, inspecionar, isso tudo cai na... Então é isso aí, meus amigos. Vamos finalizando aqui a nossa aula de número 13. Gostaria de agradecer a vocês e até a próxima.